Olá, pessoal. Professora Nilceia, de Química. Vamos começar uma revisão do módulo amarelo, onde nós trabalhamos tudo sobre o átomo. Então, a primeira coisa que nós abordamos foi a evolução dos modelos atômicos desde a época de Demócrito, né? Onde o átomo era uma bolinha muito pequena, maciça, né? Aí, com o passar de alguns anos, veio o modelo de Dalton, conhecido como bolinha de bilhar, extremamente ainda pequeno, indivisível, né? Indestrutível, né? Mais um tempinho veio o modelo de Thomson, que ficou conhecido como pudim de passas, porque nele o átomo foi conhecido como uma massa positiva recheada de cargas negativas dentro. Em seguida, veio o modelo de Rutherford, conhecido como modelo planetário. Esse modelo, núcleo bastante pequeno, né, positivo, onde circulavam os elétrons, né, em órbitas circulares. Então, semelhante ao nosso modelo, o nosso sistema solar. Depois desse modelo, veio o modelo de Rutherford-Bohr, né, já aperfeiçoando o modelo de Rutherford, o átomo já com o seu núcleo, com órbitas ainda não definidas, né, que são as órbitas da eletrosfera, porém quantizadas. E hoje tem o modelo de orbitais. O nosso átomo hoje, ele tem um núcleo positivo, né, com cargas positivas, que são os prótons, e as cargas nulas, que são os nêutrons, uma eletrosfera estudadas as 7 primeiras camadas, onde circulam os elétrons. Lembrando que esse elétron, ele é conhecido como uma partícula onda, né? O elétron, ele salta sempre de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Aqui o nosso modelinho didático, né? O núcleo do átomo, com os dois tipos de cargas, as cargas positivas e as cargas nulas, né? Os prótons e os nêutrons. Aí nós temos a parte externa, que é a eletrosfera, também chamada de coroa, onde ficam os elétrons. Os principais conceitos que nós trabalhamos dentro da atomística: o número atômico, né, que é a quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo. Lembrando também que o número atômico, ele é como se fosse o registro geral do átomo, né? Então é como se fosse o nosso RG. É a constante que melhor define o átomo de um elemento químico. No estado fundamental, o que é o átomo no estado fundamental? É o átomo neutro. Quando é que a gente, né? Quando que nós falamos que o átomo é neutro? Quando o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Outra partícula bastante importante é o número de nêutrons, que é caracterizado pela letra N maiúscula de forma, e é exatamente a carga nula, a partícula isolante que habita o núcleo. Nós temos no núcleo atômico concentrada toda a massa do átomo. É no núcleo que eu tenho as duas principais partículas, que são os prótons e os nêutrons. Lembrando também, né, que o número atômico é o número de prótons. Então, quando você soma o material nuclear, você tem a massa do átomo. Então, lembrando que o número atômico é representado pela letra Z, a massa pela letra A, logo nós temos aquela formulazinha básica da representação. Massa igual ao número atômico mais o número de nêutrons. A nossa representação geral de um elemento químico. Nós temos a massa, né, e o número atômico. No meio fica o número de nêutrons, que nós trabalhamos bastante, falamos bastante em todas as aulas. Olha lá o número de massa, né, e o número atômico. Nós trabalhamos também com as semelhanças. Isóbaros, isótopos e isótopos. Vamos ver cada uma delas. Os isótopos são aqueles átomos que apresentam o mesmo número atômico. Olha só o átomo A. O átomo A, ele apresenta massas diferentes, porém apresenta o mesmo número atômico, que é 12. Os isóbaros, mesma massa. Então, átomos também
quimicamente diferente, semelhantes por apresentarem a mesma massa. E os isótonos, por último, aquele que apresenta o meio igual, número de nêutrons iguais. Então, a gente tem aí subtraindo 28 menos 12, nós temos 16, e 30 menos 14, nós também temos 16. Então, são átomos isótonos entre si. Nós trabalhamos também com os íons, que são os átomos eletricamente carregados. São aqueles que ou vão ganhar ou vão perder elétron. O íon positivo é chamado de cátion, o íon negativo é chamado de ânion. Então, nós temos aí o cátion positivo, quando há perda de elétrons, onde nós temos mais cargas positivas do que negativas, e os ânions, que são as cargas negativas que ocorrem quando o átomo neutro ganha elétron, ficando eletricamente negativo, e ele tem muito mais elétrons do que prótons. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês no estudo desse módulo. Boa sorte, boa prova para vocês.